cientificamente, para os pais observarem, quais seriam os primeiros sinais de uma criança com espectro autista? Realmente, a questão do contato visual é um dos maiores sinais que a gente deve perceber. A criança, quando está amamentando, ela tem sempre aquele contato visual com a mãe. E é algo mágico, na verdade, né? Aquele contato, assim, que fica ali um namorando o outro, né? Aquela criança que com 1 mês de vida, com 2 meses de vida, que não está tendo esse contato visual com a mãe, pode ser um grande sinal de alerta. E a mãe sente que tem ali algo diferente acontecendo, porque é instintivo, né? A mãe já sabe que aquele momento vai acontecer, aquela troca de olhar. E ela muitas vezes vai acabar se calando. Ela vai comentar com o marido falar, não, você está inventando doença para o nosso filho, não tem nada não. E acaba que ela vai ficando desencorajada muitas vezes, ela percebe que tem algo errado acontecendo, mas ela não vai buscar uma ajuda por esse motivo. O contato visual é muito importante. Existem os marcos do desenvolvimento, né? Então, no primeiro ano de vida, é esperado que uma criança com 6 meses já esteja balbuciando. É outro sinal precoce que pode ser percebido, né? Além disso, a questão da triangulação do olhar, que é uma questão muito comum e é um marco muito importante e muitas vezes passa despercebido. Então, a triangulação do olhar é isso. Eu olho para a Liliane, eu olho para o copo, eu olho para o Gustavo, eu olho para o copo de novo. Isso geralmente nem acontece na criança autista e você pode perceber isso geralmente a partir dos 9 meses. E essa questão da comunicação hoje ainda é um dos maiores motivos dos pais buscarem ajuda quando tem um atraso da fala. Então, e aí é tarde, né, doutor Renato? Sim, o diagnóstico, pessoal, hoje em dia, até 80% das vezes ainda é por volta de 2 anos de idade, justamente quando a fala está atrasada. E os pais percebem ali, alguém fala, olha, realmente o seu filho está precisando. E a gente ouve muito isso. A questão da pandemia, ele não foi estimulado, ele não teve muito contato, deve ser por esse motivo, né? Então, quando a pandemia estava ali no auge, né, 2020, por aí, não, mas é criança de pandemia, né? Então, isso acabou contribuindo muito para atraso do diagnóstico. O diagnóstico ideal é por volta de 4, 5, 6 meses de idade. Isso seria realmente o mais... Então, melhor dos mundos. O papel da família ali no desenvolvimento de uma criança autista é literalmente fundamental, né? E o que você pode falar pra gente nessa questão desse papel do pai, da mãe, da família? O que é importante ali? Olha, a função que a família assume nos cuidados da criança autista é o mais importante. A criança ela não consegue buscar ajuda por si própria, né? Então ela precisa que o pai e a mãe, de preferência os dois, estejam unidos nessa causa para realmente poderem perceber aquelas dificuldades. É muito comum da gente, quando tem uma criança com diagnóstico, falar assim, olha, mas você hoje, a criança está ali com 5 anos, você percebia antes alguma questão ali diferente? Hoje eu fiz uma entrevista com os pais que eles me descreveram isso. Eu estou trazendo esse exemplo aqui. Ela gostava muito de bala, jujuba. Só que ela não comia a bala de jujuba verde. Poxa, eu achava que aquilo, eu não conseguia entender por quê. A ponto dela gostar muito de bala, mas a bala, se viesse naquela sequência uma bala verde, ela jogava tudo fora. Não quero a bala. Aí o pai acha que é mania, que é frescura, mas nunca vai pensar... Mas ali já é uma rigidez. Rigidez cognitivo-comportamental, né? Então, assim, por algum motivo, ela não gostava, até hoje ela não gosta da cor verde, e realmente aquilo não era percebido. Então, aquela família que busca logo cedo se informar, e nesse caso a informação é o grande diferencial. É aquela família que, ao invés de negar aquela situação, aquela condição do filho, ela busca uma ajuda. Olha, então, peraí, será que realmente pode ter alguma coisa acontecendo? Deixa eu buscar uma orientação, deixa eu me informar a respeito do autismo, e a partir dali ela começa a buscar os estímulos. E muitas vezes... é o que eu também sempre oriento para as famílias, você pode e deve buscar estimular o seu filho, buscar ajuda, buscar as terapias, mesmo antes de um diagnóstico fechado. Porque pensa, quanto tempo que se demora para conseguir uma consulta com o neuropediatra? 4 meses. 6 meses? 6 meses. Né? Olha quanto tempo você está perdendo. Já vi filas de esperas. Filas de esperas gigantes, né? Se for pelo sistema público, então, são filas de espera sem fim, né? E aí você perde aquela oportunidade, a janela de oportunidade de fazer o estímulo no momento adequado. E, de novo, o papel da família, né? Perceber as dificuldades, os desafios da criança, buscar ajuda muito cedo e se informando, mesmo antes de ter acesso a um neuropediatra,
ou algum outro profissional, né, psiquiatria infantil, ou mesmo pediatras que tenham formação, que estejam capacitados, até mesmo antes de ter um diagnóstico formalizado, você já está fazendo os estímulos que são importantes para o seu filho, e com isso você está proporcionando para ele condições de ter resultados muito maiores no futuro. Eu vou emendar uma pergunta na outra. Quais são hoje os principais desafios da família que recebe a notícia do diagnóstico? E aí, na maioria das vezes, essas famílias, você como profissional entende que elas já meio que sabiam ou aquilo é uma surpresa, realmente? Na verdade, a mãe já sabe. A mãe sempre soube. É natural ali sentir, né? Com certeza, ela sabe. Só que muitas vezes ela vai falar isso com o marido. Ela fala, olha, eu acho que está acontecendo alguma coisa com o nosso filho ou com a nossa filha. A grande maioria das vezes, o pai vai falar que não. Porque muitas vezes o pai não tem tanto contato, fica, né, trabalha o dia todo, né? Não se interessa por buscar informações. E aí a mãe se cala no primeiro momento, né? Depois ela vai e comenta com alguém da família, mesma coisa. Não, não tem nada não, seu menino é saudável, né? Não teve nada, ele tá bem. E aí aquilo ali, quando você fala, já chega, né, quando recebe a notícia. Poxa, hoje os pais têm acesso ao Google, né? Podem pesquisar, claro que acabam tendo acesso a muita informação que não é coerente. Não é coerente, mas assim, acaba que eles sabem que realmente tem a questão ali que possivelmente, os pais chegam hoje, grande maioria, que tem acesso à informação, eles já sabem do que o médico vai falar. Na verdade, ele quer ver como é que você vai transmitir aquela informação, como é que você vai conseguir orientar aquela família. Mas de novo, né, uma questão dos grandes desafios. Primeiro, poxa, filho, a gente sempre imagina o filho ideal, aquela imagem, né, das referências psicológicas, o meu filho ideal. A gente sempre quer que o filho seja saudável, que seja um excelente aluno, que seja um excelente filho, um excelente marido no futuro, um excelente profissional. E quando você se depara com aquela situação de que, não, seu filho tem um diagnóstico de autismo, poxa, é um impacto muito grande do ponto de vista emocional. Os depoimentos dos pais, assim, a gente fica totalmente perdido, a gente não sabe, assim, o que fazer, para onde a gente vai, né? E aí, então, vem essas questões, depois de angústia para o diagnóstico, depois as dificuldades de acesso às terapias, depois a gente tem que, né, ter o apoio da escola, como é que vai ser meu filho na escola. Então, realmente são muitos desafios, mas quando você está bem orientado, quando você tem uma rede de apoio, um médico acompanhando, né, um psicólogo, um fonoaudiólogo, os caminhos aos poucos eles vão sendo ajustados, a criança vai apresentando evoluções. Então, a pergunta que o Gustavo fez da questão da família, desde o início, é sempre fundamental. Até a idade adulta, a família acaba sempre tendo que dar suporte para que sejam feitas todas essas barreiras sejam quebradas, as dificuldades sejam superadas, né? Acho importante a gente lembrar também que a negação dessas famílias, porque deve acontecer, né? Sim. De terem famílias que vêm pro lado da negação, só traz prejuízo para essas crianças. Só traz prejuízo. Como eu falo, né? A criança não tem como marcar uma consulta com o neuropediatra, ela precisa que o pai aceite, a mãe aceite aquela condição e busque ajuda, né? Então, o papel da família é fundamental e o papel da informação também é fundamental.